Luz, conexão, tudo bem, será? Live leve, solta, hoje sobre universidades públicas. Oba, já temos gente aqui conosco nesse dia, nesse 3 de julho, um dia depois da nossa independência do Brasil na Bahia. Juliana Prats, minha professora querida. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Live Leve Solta, essa ação feita, promovida, pensada, articulada pela Manifesta Coletiva, essa movimentação cidadã de sujeitos, de pessoas que participam da vida pública, vida política de Salvador e agora em coletiva, em manifesta, se afirmaram. Estamos juntas numa movimentação para ocupar o espaço da política institucional e desde o advento do afastamento social, do isolamento social, nós estamos nessa sequência de lives, live leve solta. Somos, cadê? Uau, o meu cartaz! Somos a Manifesta, nascidas no dia da festa da lavagem do Senhor do Bonfim, no dia 16 de janeiro de 2020. Estamos aqui para ocupar a política institucional, lançamos uma pré-candidatura à vereança. Eu estou aqui esperando o reitor João Carlos Salles nesse dia. Vamos lá? Já somos? Será? Ei, Dag, boa noite, meu amor, boa noite, querida. Dumas. Bom, vamos lá. O velho está morrendo e o novo ainda não apareceu. É no claro escuro desse aparecimento que surgem os monstros. Muniz Sodré, citando Gramsci, em 2018, e que esse ano, no congresso virtual da UFBA, esse ano em 2020, ele foi lembrado através de uma transmissão. E é começando e lembrando o que foi o congresso virtual da UFBA, que eu convido, que chamo aqui o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Além de reitor, ele também é o presidente da Andifes e vai estar aqui conosco numa honra. Eu tô até um pouco nervosa hoje, eu que nunca fico nervosa. Tô um pouco. Ei, Renato, querido, um beijo. Patrícia, Dumas, eu tô com uma saudade danada. A Mini, gente, hoje a coisa aqui tá animada, será? João Carlos tá aqui com a gente. Ai, cadê? Cadê? Eu não tô achando. Aqui. Tá vindo, hein? Tá chegando João Carlos Salles, nosso reitor. Aê! Pronto! Querido, Salve, Maria! Estávamos na maior expectativa. João, muito obrigada por aceitar nosso convite. Que honra, que honra. Bacana, que alegria. Bom, que bom. Bom estar com você. Eu estava tentando entrar, mas você sabe, às vezes a gente se atrapalha. Claro, normal. Deixa eu te dizer, nós estamos com uma série que chama A Democracia Pode Ser Assim. Que tem um desejo de tensionar a democracia, colocar a democracia brasileira sob suspeita, falar, né, desse conjunto de ausências, e nós estamos nessa série. Mas antes, nós estávamos numa série de live que chamava Cartografia dos Afetos, o Sensível na Cidade, numa provocação de mundo comum. E eu sempre apresento as pessoas, não só
pelos seus títulos, pelos seus feitos públicos, etc., mas também naquilo que confere afeição, elo, vínculo. E para cada pessoa, né, eu assim, reparto com as pessoas que estão nos assistindo uma história. E você é reitor desde 2014, está no segundo mandato, vem demonstrando sinais, né, sinais muito difíceis, né, de retrocessos muito duros. Talvez desde 2013, 14, 15 foi um ano dificílimo, mas em 2015 eu me encontrei com você pela primeira vez, e aí de mundo, você, já como reitor, decide, né, ali naquele conjunto ali da universidade, naquele conselho, dar nome como é? Dar o nome de Carlos Marighella ao conjunto das engenharias, né, ao campus das engenharias, ao campus em Camaçari. Isso. E aquilo foi muito emocionante, João, assim, foi das coisas mais lindas. Essa vida de Marighella nos mostra coisas lindas, né? São sempre encontros muito lindos, mas aquilo foi muito corajoso. Ali já tinha uma marca política de enfrentamento, né, de algumas... Porque Marighella efetivamente não se formou, ele cursou engenharia, mas não se formou. E ali já tinha, naquele conselho instituído, um pouco esse temperamento rebelde, né? Esse temperamento de que não é só na formação, sei lá, digamos, dos títulos. E aquilo me emocionou profundamente. Que bom. E acho que isso fala muito sobre a sua gestão, do jeito como você é respeitado e tem se afirmado na vida do país, não só de Salvador, da Bahia, da universidade, mas com as contribuições que você tem feito ao país. E é com esse carinho que eu te convido e te recebo. Que bom, fico muito contente. Foi um gesto de homenagear, né, o militante talentoso, o ser da esperança, né, alguém que, imagine, vou destacar só um dado, né, não somente alguém que está disposto à ação mais corajosa, mas tem a coragem de resolver uma prova de engenharia em versos. Isso é um ser humano singular, né, que honra a universidade. E é isso, né? Tem uma dimensão, claro, do reconhecimento desse sujeito, dessa inteligência, e ao mesmo tempo essa rebeldia sua de conferir isso a quem não tem título. E eu já vou começar provocando. Eu nem ia começar porque tem um bloco todo para seguir. Recentemente saiu uma lista de uma instituição de pesquisa, eu não sei, ou seja, uma pesquisa não, minto, uma reportagem ranqueando, né, os maiores pesquisadores. E eu queria saber como é que a universidade tem visto isso, ou seja, a pesquisa na sua excelência, na sua eficiência, mas também, no caso da Bahia e de Salvador, como é essa relação fora também daquilo que se reconhece como título, ou seja, como entram os saberes populares, essa outra camada de... Bom, vamos pegar esse ângulo, veja, é interessante, porque... eu acho que tem algo de próprio na universidade pública. A gente até tem que contar isso para a universidade pública, que às vezes ela tem e não sabe que tem, né? Ou melhor, esse é o lado fundamental. Ela talvez até não tenha, mas só ela pode ter. Ou seja, é colocar um grão de utopia na instituição. Quando a gente olha a universidade na sua natureza mais íntima, a gente não vai compreender a universidade como lugar da competição por títulos, uma corrida insana para preencher o Lattes. Não vamos olhar isso como um olhar... Não vamos reconhecer na universidade o lugar do autoritarismo que existe, às vezes, na sala de aula, a reprodução de discriminações, de preconceitos. Não vamos olhar, às vezes, também na ausência de vocação. Há pessoas que não são destinadas à vida universitária, às vezes, e ocupam cargos e posições e tornam isso, às vezes, um tormento para si próprias e para os outros, né? Vamos olhar a universidade por esse grau de colaboração, de criatividade,
né, de abertura, de enfrentamento dos preconceitos. E aí tem esse lado. A universidade é a instituição que é capaz de aprender com seu entorno, que é capaz de compreender com os saberes das comunidades tradicionais, que é capaz de ser ocupada pelos movimentos, né, e se enriquecer com isso. Ela não se empobrece. Muitos pensam, Maria, que a universidade é ameaçada se o povo está presente. Ao contrário, ela se enriquece com o enegrecimento dela, ela se enriquece com o saber que não é o saber codificado, ela se enriquece com algo que só está no gesto e na presença. Por isso que eu acho que a universidade é um equipamento utópico, de excelência, ou seja, um equipamento utópico que ultrapassa a si mesmo em cada gesto. E não é à toa que ela é tão atacada, né? Porque ela tem essa capacidade disruptiva em relação até à sua própria história. Por exemplo, a universidade nasce como um projeto das elites na Bahia, por exemplo. Né? Evidentemente é um projeto das elites, mas ela, por sua natureza, ela não pode deixar de acolher, de abrigar. Ela é lugar de saber, ela é lugar de talento. Então ela, certamente, deixando-se a si mesma funcionar, ela vai abrir os braços, ser mais generosa do que os projetos iniciais. Eu acho que a universidade é esse equipamento utópico generoso que a gente tem que lembrar e lutar para que seja mesmo isso que até ela não é. Não sei se fui claro. Claríssimo! E todo mundo assim, orgulho, que lindo! Falem da extensão, vamos falar, gente, vamos falar da extensão, do ensino, vamos falar da pesquisa, vamos tentar falar de tudo. E aí, brincando, porque está todo mundo aqui comentando, eu soube nos bastidores que você é conhecido como Papi. Gente, eu vou falar aqui. Eu estou fazendo essa brincadeira porque é muito bonito, assim, essa admiração pública, o reconhecimento público, né? O reitor, enfim, esse homem público, mas é maravilhoso que no ambiente interno tenha também essa subversão, né? Que eu nem vou falar dessa intimidade, mas dessa subversão. E é isso, assim, da aproximação, desse tipo de afeição, desse tipo de afeto e de vínculo que é transformadora das relações. João, vamos começar, a galera está pedindo para começar a extensão. Eu tinha pensado em começar pela pesquisa, porque são mais de 60 mil mortes. Sim. No Brasil. Maio foi o mês mais mortífero da história do Brasil. É uma situação muitíssimo grave e, no meio disso tudo, a universidade nos brinda com o congresso virtual da UFBA. Aquilo foi de uma força, uma potência, de uma coragem, de um enfrentamento. Eu entrava nas salas de manhã, eu já não sabia mais para onde eu ia. Tal era a força. Então, em meio ao caos, uma entrada muito profunda, com muita radicalidade do papel, né, do sentido. Sim. Como é que você tem visto isso? E aí, claro, o fato de você ter investido energia nesta ação, que modificou, em definitivo, acho que outras universidades. Sim. Agora mesmo tem uma espécie de conferência da cultura, eu vou falar depois, inspirada no que aconteceu no Congresso da UFBA. Isso eu acho que conforma de outro jeito os vínculos, as relações, o encontro dos saberes e do pensamento. Mas queria saber de uma forma mais objetiva quais são os projetos, como é que vocês estão encarando, com que frentes a pesquisa, a ciência, o que vocês estão formulando na universidade está enfrentando o Covid, não só nos aspectos formais, mas também eu sei que há muita resistência com algumas posturas públicas, enfrentando orientações do governo federal. Eu queria que você contasse um pouco esse cenário em relação à ciência, à pesquisa. Sim. E esses enfrentamentos. Já a universidade, eu acho que a pandemia tirou algumas máscaras, né? Mostrou a extrema desigualdade, por exemplo, da composição da nossa comunidade. Naquele momento inicial da pandemia, algumas pessoas, vamos continuar ações remotas, vamos continuar simplesmente. A gente percebeu, Maria, que mais da metade
na verdade, praticamente 2/3 dos nossos estudantes não têm acesso a tecnologias digitais fora do ambiente da universidade. Isso é muito sério. Fizemos uma pesquisa inicial e os que responderam, 90% dos que responderam, disseram que não precisavam de assistência estudantil. Se a gente continuasse com esses que não precisam de assistência estudantil, nós estaríamos excluindo os já excluídos. Nós estaríamos aumentando uma desigualdade que nos cabe diminuir. E nós conseguimos fazer isso no ambiente da universidade. A pandemia mostrou essa exclusão estrutural na nossa sociedade, né? Naquele momento, ou seja, nós não tememos usar tecnologias digitais, só queremos usar de forma apropriada. E naquele momento nós podíamos usar as tecnologias digitais para mostrar a força da reflexão da universidade, a capacidade que a universidade tinha de reagir imediatamente a 3 dimensões principais que nós colocamos assim como 3 grandes frentes, juntamente com toda a pesquisa da UFCA, mostramos a nossa cara em todos os lados, mas 3 frentes. Uma, pensar a situação política, as ameaças autoritárias nesse momento. A outra, pensar a pandemia, e aí as ações de pesquisa da universidade voltadas hoje em relação a identificar a dimensão da pandemia, sequenciar vírus, testar vacinas, isso só nas universidades federais. São mais de 1000 pesquisas hoje em andamento sobre a Covid. Veja só isso. E a terceira questão, é claro, os desafios da educação. O Congresso foi extraordinário, né? Eu acho que o Congresso foram 642 horas de transmissão ao vivo. Juntando com as intervenções artísticas, com as coisas gravadas, eram cerca de 2.000 atividades. Ou seja, a UFBA, naquele momento, privada da presença, mostrou uma força de reflexão bem constituída. Isso tem sido nossa resistência ao longo desses anos, sabe? Porque nós entramos em 2014, encontramos uma reversão no cenário econômico. Você deve lembrar que aquele final ali iniciou uma política de austeridade desastrosa. Total. Desastrosa, né, que atingiu a universidade entrou em greve, foram 4 meses de greve em 2015, resistindo a isso, e depois enfrentamos, depois dessa política que não percebia o papel estratégico da universidade, que não poupou a universidade de medidas de austeridade, encontramos o ataque direto, né? Aí veio o impeachment e outras, aí o cenário muda completamente e a hostilidade se torna mais visível. Temos reagido como? Com a nossa capacidade de ser uma instituição que não é uma repartição pública, onde o ensino não está separado da pesquisa, onde a força do nosso corpo docente e discente está nessa integração. Esse tem sido o nosso segredo. E temos conseguido, Maria, veja bem, aprovar até o inusitado nos conselhos universitários. Você sabe que nosso conselho universitário tem sempre aprovado, por unanimidade, gestos ousados, importantes para defender a universidade pública. Isso é algo significativo, aprovar por unanimidade, ou seja, compreender que a diversidade da universidade, que é a nossa riqueza, não pode conspirar contra a nossa força, que é a nossa unidade. E é esse movimento, que é sempre um movimento que exige muito diálogo, exige muito trabalho, né? Tem sido o segredo de nós sobrevivermos mesmo com a defasagem orçamentária muito significativa. Você tem uma ideia? Se você conserva nominalmente o custeio que nós recebemos de 2014 até agora, é o mesmo valor nominal, a diferença é de cerca de 50 milhões a menos na capacidade de compra da universidade, de pagamento de fornecedores, etc. Isso é muito forte. Além de cortes mesmo, feitos diretamente no orçamento, além claro, todo mundo conhece, os ataques diretos, né? Até chamar a Universidade Federal da Bahia de lugar da balbúrdia. Eu tive que dizer, balbúrdia sim, barbárie não. Num gesto lindo. João, você fala, né, sobre os investimentos. E eu sempre trago isso porque também me tornei gestora nas últimas gestões da cultura, nas gestões que se afirmaram e mudaram a feição das políticas públicas para a cultura desde a gestão, né, do presidente Lula, com Gilberto Gil. Então eu integro essa história, tenho muita honra de ter participado das gestões desses governos democráticos. E eu gosto muito de falar à sociedade sobre gestão. Isso que parece que é um monstro, as pessoas falam... Hoje eu estava lendo no Wikipédia sobre biografia, olhar, e tem assim, vida burocrática. Eu não gostei, fiquei chateada de ter
uma vida burocrática, porque na verdade é uma vida de gestão, que é diferente, ou seja, as pessoas têm uma burocracia, é claro, é natural, claro, mas tem esse sentido pejorativo que eu acho que tira muito e afasta as pessoas do entendimento da gestão, né? Que é isso que são decisões de gestão, que são decisões, e que eu acho que é muito importante trazer esses debates, esses detalhes. Quando um governo qualquer, né, seja ele ou governos próximos, retira parte considerável do investimento da universidade, isso tem um impacto que querem atribuir ser um impacto de gestão. Tem uma cultura política, eu acho, vigente, e essa cultura ela não começa com Bolsonaro. Eu acho que é uma política que quer fazer distinção dos projetos políticos, que ela quer apresentar eficiência, colocar a gestão como se fosse um papel de eficiência, tirando da sociedade o entendimento sobre investimento. Eu gosto muito de politizar isso. Politizar o debate sobre gestão, investimento e escolha do investimento. Então, eu sempre falo disso. Então, por exemplo, na cultura, que é sempre muito atacada, não haverá uma política robusta, concreta, radical, se você não tem investimento. Não há gestor, não há capacidade administrativa e, portanto, de emprego de políticas, apenas com engenhosidade de gestão X ou Y. É preciso dizer que política pública se faz com investimento e que aquilo que é central na vida, né, da sociedade precisa e merece investimento. Dinheiro, recurso. Eu ouvi uma vez tive uma conversa com Raquel Ronick, quer dizer, uma conversa assim, um seminário público, e lá para as tantas ela dizia assim, e no final o que a gente quer é passa grana e sem modelinho, né? Porque fazendo uma brincadeira sobre isso, ou seja, uma política para ser efetiva, democrática para todos, naquelas áreas que são estratégicas para a democracia, para a emancipação, ela precisa de investimento. E tudo isso para dizer como você tem dado publicidade a essa questão. Ou seja, você transformar um problema de natureza política e econômico no país e dizer que isso vai, que a educação pública, né, que a universidade vai pagar essa conta, é uma política genocida, ou seja, é uma interdição da emancipação da sociedade. E aí eu devolvo com você também, já entrando claro, para a gente falar um pouco do papel da extensão, falando um pouco da relação da universidade com a sociedade para além da universidade, a sua relação com as cidades, com a vida das pessoas que habitam na cidade, que é onde a gente se... E um pouco dessa ecologia, né? Então, eu estou falando da extensão, mas também estou falando de uma ecologia que orbita em torno da universidade, que é essa ecologia dos direitos, da democracia. E aí a gente pode falar, João, de restaurantes universitários, das residências universitárias. Então tem a dimensão da própria universidade, naquilo que é essencial. A gente pode falar da vida em torno, como isso modifica a vida da cidade e dos entornos, onde a universidade... E aí a gente pode falar muitas coisas, né? Onde a universidade abriu campus. Mas também essa ecologia, né? É desse mundo que confere também direitos a quem é mais especificamente das residências, dos restaurantes, do mundo das artes. Ou seja, a universidade tem equipamentos. Eu me formei em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia, uma universidade de 56, o primeiro curso de artes cênicas do Brasil. E ter uma universidade com um equipamento como o Martim Gonçalves, então estou falando de todos esses equipamentos, que eu falo equipamento, mas ecologia, que conferem democracia, acesso, direito, que promovem, né, direito na vida da cidade. E aí está todo mundo, fale da extensão, fale da extensão. Então, um pouco desse mundo, né? Bacana, veja, a universidade era interessante. Ela não é um condomínio, não pode ser.
Algumas pessoas, sabe, quando um dos temas centrais quando se discute numa cidade como a nossa, a universidade, é o tema da segurança, por exemplo. Eu vou usar esse tema que você não tocou nisso para tocar nos temas que você deseja tocar. Claro! Aí quando fala em segurança, aí bora ver como é que as pessoas pensam que lugar é esse. Aí alguns tratam como condomínio, onde você fecharia as portas, colocaria uma catraca e entrariam somente os iguais. E você cria uma relação de absoluto fechamento, um muro fechando, separando a universidade do fora. Ela também não é uma cidade, porque uma cidade tem indistinção de espaços, não tem uma função dirigida, por exemplo, ao ensino. Então você acaba também não tendo separação de fronteiras na universidade. Tem os bairros, algumas dominações de bairros, algumas ações políticas em bairro e tal, mas não tem, em tese, uma destinação funcional para certos espaços, como a universidade. Eu acho que a universidade é uma comunidade, né? Como comunidade, ela tem fronteiras abertas, primeiro, isso é fundamental, ou seja, as pessoas devem habitar a universidade, ou seja, ela não tem, nesse sentido, fora. Ela tem laços internos, ela cria redes, e aqueles que chegam nesse espaço devem se sentir em casa, mas porque estão nessa rede que a universidade acaba criando, né? Ou seja, é um lugar da presença com equipamentos, teatros, bibliotecas, restaurantes, um lugar de convívio, de reconhecimento da comunidade. Então, no nosso espaço não tem nem penetra, nem suspeito. Então, a primeira regra fundamental, né? Essa é a questão que acho que determina essa dimensão nossa em relação à cidade. É por isso que a extensão é um gesto natural, eu digo, é o gesto natural da universidade pública. É o gesto natural de ter um diálogo com o seu entorno, com as comunidades em seu entorno, mas com a sociedade em seu entorno. Nós não somos um equipamento no Vale do Silício, né? Nós não realizamos apenas pesquisa, nós temos que estar encarnados. Nós somos um projeto que tem sentido enquanto um projeto encarnado, culturalmente encarnado. Então, acho que essa dimensão é uma dimensão que situa bem o processo de pesquisa, o processo de excelência na nossa universidade e a sua relação com o ensino e com as outras dimensões. Isso não é pouco compreendido. Aí trata a universidade também. Se a universidade é compreendida de maneira equivocada, também o gestor é compreendido de maneira equivocada. Ele acaba virando um síndico para algumas pessoas, né? Então, o síndico é que cuida de condomínio, né? Ou seja, é aquele que vai cuidar de um espaço e aí ele é diminuído. Acontece com muita frequência que as pessoas que se dedicam à pesquisa não querem assumir cargos de gestão, porque foi criada uma clivagem separando essas duas dimensões. Esse é um grande problema a enfrentar. Quem faz gestão deve estar encantado com a pesquisa, com o ensino, com a extensão. Quem faz extensão, pesquisa e ensino deve saber que a gestão é um lugar fundamental para a realização de suas metas. Metas próprias da instituição, metas acadêmicas, né? E por isso mesmo nós somos um lugar de uma certa reflexão que nos distingue de qualquer repartição pública. Nós temos enfrentado o preço, né? O preço elevado de sermos servidores. A situação específica em que as políticas são de agressão ao Estado, né? Diminuição do Estado. Políticas neoliberais atacam o Estado e a universidade se torna um alvo privilegiado. Aí nós somos apontados, né, pelos governantes, e olha que isso não vem do governo Bolsonaro apenas, vem de antes, apontando algo, a necessidade de diminuir, né, fala do aquele inepto, o estudante também como algo indevido, como tivesse um comportamento indevido, ou seja, a sociedade se amesquinha quando ela ataca a universidade. E nós temos que ser capazes de mostrar isso, né? Nós temos que ser capazes de mostrar isso. O ataque aumentou muito porque a sociedade se amesquinhou muito, deixou subir um lodo conservador de preconceitos, um lodo obscurantista. Isso favorece os ataques que a universidade sofre. E favorece também que até mesmo políticas neoliberais apareçam nesse momento como se fossem a salvação. Ou seja, a universidade deve procurar o orçamento no mercado, deve procurar o orçamento com algum tipo de pagamento e assim por diante. Essa diminuição de horizontes é uma ameaça muito grande e, infelizmente, Maria, ela pervade a vida universitária. Nós vamos encontrar até mesmo dentro da universidade quem defenda uma tal política, porque talvez nós
estejamos deixando de discutir radicalmente democracia, cultura, ciência e arte. Né? Aí só uma coisinha, só para ter um lado instrumental também do saber, só para ter um lado instrumental, me incomoda muito. Uma das maneiras de amesquinhar a universidade é imaginar que ela tem que entregar alguns produtos. Tá? Então você reduz toda a dimensão da universidade, que é uma dimensão de formação de gerações, onde todos os saberes circulam e dialogam, na medida simples de entrega de produtos. Essa visão instrumental, infelizmente, devemos alertar, ela não é uma prerrogativa exclusiva dos conservadores. Mesmo alguns progressistas têm uma visão instrumental do saber, né, como se o saber fosse algo para se aplicar imediatamente, e hesitam muito ou concedem um valor muito secundário a dimensões como a da cultura, né? A investimentos na cultura, como se fosse um pequeno luxo, um pequeno verniz que pode ser dispensado no momento, e esquecendo que nós nos alimentamos desse verniz. Ai, João, que coisa... Porque agora juntou tudo, né? Assim, é muito lindo o que você traz. Assim, as pessoas estão muito comovidas, eu também estou muito comovida, porque a gente já ia entrar mesmo nesse bloco, ou seja, o que a gente está vivendo, ou seja, essa cultura política vigente, que é uma cultura também do ódio, é uma cultura violenta, é uma cultura autoritária, e você traz agora uma cultura do amesquinhamento, né? Uma cultura da mediocridade. Isso que eu chamo de uma indistinção, como se política fosse um conjunto, ou como se gestão não tivesse imbuída de um projeto político, de intencionalidades claras, ou seja, toda gestão é política no sentido de que ela tem intencionalidades, e quando a gente abre mão da política, nós estamos abrindo mão do sentido da própria cultura nessa perspectiva. E eu tenho defendido nós, coletivamente, a Manifesta Coletiva, entendendo como a cultura, nesses processos mais autoritários, vai ficando ali na quina, né, da história, assim, vai sendo, né, colocada na quina da história, e é justamente aí que precisamos, né, nos afirmar. Estamos vindo com muita força reivindicar o papel da cultura, dessa cultura de solidariedade, de uma cultura emancipadora, de uma cultura que possa acrescentar valor à política, porque também afirmamos que a cultura, sobretudo no Brasil, em muitos lugares, isso é do homem, da natureza, mas no Brasil a cultura é um ativo de democracia. Foi através da cultura que sujeitos, né, corpos subalternizados puderam se afirmar e inscrever seu nome na história. Sim. E então temos defendido esse legado, esse patrimônio, esse ativo do povo brasileiro, da Constituição. O 2 de julho ontem é prova inconteste dessa afirmação de identidade. E a universidade talvez seja a expressão, a educação e talvez a universidade, com esse conjunto de características e de complexidades, seja talvez o espaço, talvez, né, a instituição que melhor define a possibilidade de emancipação. Então, se essa hipótese que nós estamos trazendo, que a cultura é esse lugar desse ativo de democracia, talvez, no sentido do pensamento, talvez a universidade seja nesse sentido de produção de comunidade que você já falou tão lindamente. E por isso, e portanto, que a mediocridade se instale programaticamente no ataque a esse mundo, justamente, a ciência, a cultura, a pesquisa. E aí acho que para a gente vir, né, falar desse projeto, né, João, assim, muito intencional, de dar essa aparência de que o problema ele é um problema econômico, de que é um problema de gestão, e que as saídas devem ser pensadas recorrendo a instituições ou internacionais, ou ao capital financeiro, ou aos grandes grupos empresariais, e com isso o Futurice e tantos outros projetos que muito marcadamente
aí, ou seja, os nossos problemas não são de hoje, acho que você fala muito bem, mas nesse governo fica evidenciado, explicitado o projeto de ataque e a saída. Ou seja, a saída que eu digo, a farsa fica montada e o interesse explícito. Eu queria que você falasse mais dessa relação do ensino, né? Ou seja, o papel da universidade e mais especificamente desse... E aí, claro, agora como também presidente da Andifes, nos ataques mais específicos e nessa quina também histórica da universidade sem ministro da educação, ou seja, desse panorama todo e como você está enxergando eventuais saídas. Interessante, você coloca um conjunto de questões, vou tentar pensar um pouco como esses projetos se consolidaram nesse último momento. Digamos assim, aquilo que estava sendo elaborado já com restrições orçamentárias, tentativas de diminuir o alcance do investimento nas universidades, tudo isso já ocorria, mas ficou absolutamente explicitado até mesmo na formulação do projeto Futurice, por exemplo. O projeto Futurice, até no nome, ele denota uma visão amesquinhada, diminuída da universidade. O programa chama assim, Programa Futurice, Programa Universidades e Institutos Inovadores e Empreendedores. Ou seja, você pega a dimensão da universidade, tá, onde você tem os laços íntimos, internos, entre ensino, pesquisa e extensão, entre todas as áreas, e diz, nós vamos financiar aquelas que têm uma relação com o mercado, aquelas que têm produtos de aplicação imediata na indústria. Então você quebra completamente a riqueza da universidade, a sua natureza plural. Você cria um desnível. E isso não é constitucional. Agride a Constituição, porque a Constituição associa a autonomia da universidade a esse entrelaçamento entre ensino, pesquisa e extensão. Então já começa, a agressão é muito mais séria do que pode imaginar, ou seja, é uma agressão à gestão, uma agressão à autonomia didático-científica, tudo isso, mas é uma agressão ao princípio fundante da universidade, que é a pluralidade e esse entrelaçamento entre dimensões. Vocês salientam a dimensão, enfatiza, e com isso amesquinha a vida universitária. É tão séria a situação do ataque que na proposta que está no Congresso, eles condicionam bolsas da CAPES, eles direcionam bolsas da CAPES para aquelas instituições que aderirem a isso, a esse programa. Ou seja, você quebra o próprio sistema de avaliação na sua uniformidade, na utilização de regras que sejam equânimes para toda a pós-graduação brasileira. É um atentado, portanto, dos mais graves, além de, claro, significar uma renúncia ao financiamento público da educação. Veja, é preciso, nesse momento, compreender que nunca antes foi tão associado o destino da universidade ao destino da democracia no país. Se nós não tivermos uma solução democrática, generosa, né, que vise o bem comum, né, que não seja uma máquina de guerra contra os interesses dos trabalhadores, contra o meio ambiente, contra conquistas tão sistemáticas, tão fortes dos direitos humanos, nós estaremos comprometendo certamente o investimento na universidade. Não dá para dissociar as duas coisas. Não dá para imaginar que estejam separadas. E nesse sentido, a reação ao futuro isso foi firme. Nós conseguimos que as instituições todas federais que se posicionaram repudiaram a proposta. Foi uma grande vitória. Ele foi enterrado, mas com a despedida do ministro, ele seguiu para o Congresso também. Aliás, o ministro deixou também simbolicamente algo muito interessante, né? Que, ou seja, assim, assinou na sua saída, no dia da saída, assim, disse assim, esse sou eu. E quem é esse ele? Esse ele que ele é alguém que quer simplesmente, que revogou uma portaria que apenas estimulava as instituições a terem projetos de ações afirmativas. É interessante notar que a portaria que ele revogou, Maria, foi assinada no dia 11 de maio de 2016. Ali, talvez o último gesto de Aloysio, um dia antes do impeachment, né, do processo de impeachment iniciasse. Né? Então, veja bem, ali, Aloysio,
né? Eu posso fazer críticas a Aloysio a várias questões, todo mundo gosta de fazer críticas a Aloysio, mas ele deixou uma marca ali dizendo o seguinte: as universidades devem ser inclusivas, as universidades devem favorecer negros, quilombolas, pessoas com deficiência, indígenas. Ou seja, ele estava pensando exatamente até na pós-graduação, porque é muito difícil você diminuir o déficit de representatividade da composição da nossa gente nos cargos docentes se as pessoas não tiverem feito pós-graduação. Pós-graduação é necessária para você ocupar cargos na universidade, para fazer concurso para professor. Então ele apontava uma política que visava mudar não a composição do corpo estudantil, mas sim do corpo docente, do corpo de professores, no longo prazo. Isso na longa duração, porque são políticas de longa duração, né? Então o gesto de Aloysio era inclusivo e o gesto do ministro revogando a portaria, revogação que já foi revogada, né, mostrava exatamente essa rejeição à cor diversa de nosso povo. Né? Logo, imediatamente, claro que a portaria dele não fazia efeito para nós já declaramos imediatamente que a política da UFBA permanecia a mesma, e outras instituições fizeram da mesma maneira, mas mostra bem quem são, né? O que é que querem, né? O que querem nesse momento. Agora, note bem, o ministro se excedeu na sua grosseria. Tanto que eu gostava, Maria, às vezes de perguntar: você conhece esse livro subversivo? Né? Então, você já leu esse livro subversivo? Eu fazia essa provocação com as pessoas. Só que livro? Não, esse livro é muito subversivo. É editado pela Casa Civil, mas é muito subversivo. Chama-se Código de Conduta da Alta Administração Pública, que é o Código de Ética dos Servidores, que diz o seguinte: o servidor tem a obrigação da cordialidade, do decoro, né, da dignidade do cargo, deve se pautar por deve pautar suas decisões com bases científicas, etc, etc. Então eu dizia muito: olha, esse é um livro subversivo, porque se fosse aplicado, deveria combater ações de dirigentes da presidência, etc., quando ela infringe todos os princípios mais elementares que têm a ver com essa sacralidade da função pública. A função pública tem a sua sacralidade, hein? Eu queria falar daqui a pouco sobre isso para tocar no meu apelido. Veja bem, fique à vontade, agora que você já começou. Veja bem, mas aí para completar, né, o fato de que o ministro anterior era muito grosseiro, e com isso até suas ações eram ineficazes, não deve nos iludir. A polidez eventual de algum ministro agora, já tem um anúncio talvez de um novo ministro, a polidez eventual não quer dizer que ele não vá aplicar uma política de desmonte à universidade. Nós temos que estar alertas, porque o ataque não direto pode ser mais eficaz. E aquilo que o ministro fazia com o Twitter, atacando a universidade, pode ser talvez feito com eficácia com a planilha Excel. Então temos que ter muito cuidado com essa razão gélida que compreende a universidade como mais uma repartição e que cobra resultados de maneira burocrática. Isso pode ser o fim de uma instituição que não é burocrática e cujos resultados aparecem na longa duração, porque são resultados de formação de cultura, de formação de pessoal, que não se medem imediatamente. Eu falei de sacralidade, porque eu acho que as instituições públicas têm uma sacralidade. Nós devemos um certo respeito a quem ocupa funções públicas. Em que sentido? Não a pessoa, quando se comporta equivocadamente, mas ao cargo, à instituição ela mesma, né? A nossa nação, a nossa universidade. Essa sacralidade, no caso da universidade, gera a ideia da magnificência, que não é do indivíduo, é da instituição. É a instituição que tem essa aura fundamental e que deve ser prezada. E aí eu só dizer isso é fundamental. Não é fundamental lembrar que nós somos, nesse sentido, um certo templo da cultura, templo da inteligência, o lugar onde fascismo não entra, obscurantismo não entra, a ignorância não deve entrar, o preconceito não deve entrar. Nesse sentido, nós somos um templo, né? E aí eu gosto muito de dizer, isso é da dimensão, e adoro, Maria, que me chamem de Papi. Também adoro que me chamem de João, sabia? Ou seja, a coisa que eu mais gostava quando era diretor da faculdade, andando que eu aí andava mais, né, pelo espaço de São Lázaro, todos me chamarem de João, né? Não de diretor, não de senhor, né, mas sim de João. Eu estou aqui já de João, eu já estou aqui na maior falta de cerimônia, eu não sei nem se é correto.
É o corretíssimo, é o fundamental de pessoas que se olham e se reconhecem, isso é fundamental. Papi foi uma boa surpresa, né? Eu adorei, né? E adoro ser chamado de Papi. Confesso a vocês, me encanta, porque tem um lado de carinho, um lado que não dispensa crítica. Veja, o gestor só não pode desejar uma coisa, ele não pode desejar subserviência, ele não pode desejar que os estudantes, os docentes, os técnicos sejam subservientes. Eu acho que o respeito mútuo é fundamental, mas a crítica faz avançar. A crítica faz parte da gestão. Tá? A crítica dos movimentos, dos sindicatos, é interna à gestão que se pretende democrática. Não é indesejável, ao contrário. E para essa crítica ser tecida, a gente tem que melhorar a qualidade do consenso e melhorar a qualidade do desacordo. E isso é que se propõe o espírito democrático. E nós estamos vivendo num terreno agora onde esse espírito não está prosperando, a luta está sendo... tem como modelo não o diálogo, mas o duelo. E isso tem sido degradante no espaço público, na gestão pública. João, ontem o 2 de julho, o 2 de julho sempre me mobiliza, nos mobiliza, né, muito, como essa data cívica popular. E ontem foram diversos debates em torno do 2 de julho, e ele nos lembra assim, essa luta que primeiro nos lembra a soberania. Assim, se a gente fosse fazer uma relação e conversando com você, me lembrei muito disso. Então é uma luta por soberania, é uma luta também rebelde, é uma luta de insurgência e é uma luta de afirmação de identidades. Sim. Um dos maiores problemas, quer dizer, são tantos os nossos desafios e problemas hoje que é difícil até listá-los. Mas, sem dúvida, a questão da soberania está entre os graves problemas que nós estamos enfrentando. Perda de autonomia, de soberania. E o projeto de soberania dos últimos governos democráticos vinculava muito soberania e a universidade se afirmou como um projeto de soberania. A ponto de que o pré-sal, o encontro com o pré-sal, né, o dever pré-sal, era justamente daquele bem que viria, digamos assim, os investimentos necessários para a expansão do projeto das universidades, né, do projeto político que talvez tenha sido um dos mais emblemáticos do governo Lula em termos de alcance, de produção de democracia, entre tantos. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, da soberania. Então, nós estamos, né, com essa perda grave dos nossos meios de produção, das nossas riquezas. Semana passada, uma perda brutal, que é a privatização, ou seja, na verdade ainda não é a privatização, mas a votação do novo marco legal para o saneamento básico. Sim. Então, por um lado, a perda da autonomia, da independência, das riquezas, desse esgarçamento, né, dessa venda, dessa depauperação da natureza, do patrimônio, e aí a gente pode falar do patrimônio também imaterial, e junto com isso, esse descompromisso total, essa venda, né, disso Sim. que é o pensamento. Então, como é que você também faria essa relação entre esses dois mundos, né, que estavam tão vinculados no período anterior, e ele vem com muita violência e o ataque também nesses dois mundos que estão absolutamente vinculados? Eu gosto muito do 2 de julho, mas eu gosto do 2 de julho até como cachoeirano, que começou em 25 de junho do ano anterior a luta. Né? Então, eu vim andando, né, como cachoeirano desde o 25 de junho até chegar nessa independência que dá sentido à nossa luta. E a independência o que é? Não deixa de ser o direito de autodeterminação, né? Com diferença, nós sabemos que ela mobiliza. É bom separar a guerra da luta por independência. A luta por independência tem uma dignidade essencial, né, que é a dignidade da autonomia. Né? E sim, a ideia da universidade está associada a isso. E é interessante você mencionar esse ataque ao patrimônio.
É um ataque que passa pela diminuição do Estado. No caso do saneamento, gravíssimo, eu rendo aqui minhas homenagens a meu amigo Luiz Roberto Santos Moraes, né, que é um batalhador, sempre foi um batalhador da causa do saneamento, e de repente uma derrota histórica, com consequências terríveis para o bem comum, né? Isso que nós enfrentamos nessa semana. Também, você sabe uma coisa curiosa, sabe que em projetos futuros se lançavam um olhar sobre o patrimônio das universidades, né? Ou seja, a ideia de um olhar que parecia vir, e parece vir, do mercado imobiliário, que sempre fica de olho nas nossas edificações, e precisamos ter um grande cuidado, né? Um grande cuidado, ou seja, defender a universidade, também nesse caso, contra o Futurice, é defender a dilapidação do patrimônio cultural das universidades, do povo, porque se é das universidades, é do povo, né? Então, essa situação de ataque parece clara. Ou seja, o ataque à autonomia está associado, sim, a uma política mais ampla de diminuição da responsabilidade do Estado pelo bem comum. E isso deve nos mobilizar. João, a gente já está chegando aí na reta final e eu fico sempre preocupada de não cair a live. Você traz esse espírito de comunidade, você nem precisei trazer, você mesmo fala desse papel da universidade. Chegando em Salvador, né? O nosso maior problema, entre tantos, claro, é essa cisão fundamental que tem na cidade, essas separações, essas vidas, né, que estão separadas, desse ataque ao mundo, justamente a essa dimensão comunitária, desse espaço comum, a condominialização da vida, como você trouxe em relação à universidade, mas isso está em todas as dimensões da cidade, seja como a cidade nova se conforma, né? Ou seja, como ela se arquitetonicamente, urbanisticamente, nas relações, o afastamento programado entre mundos. E com isso, problemas muito graves. O problema de Salvador, além da pobreza, é justamente da desigualdade, ou seja, essas muitas cidades que habitam e, portanto, não se encontram, porque elas não podem se encontrar cara a cara, porque você precisa do desencontro e da desafeição para promover justamente essa política. Porque na hora que isso se encontra, ou vira guerra, né, ou vira... Isso não pode. E quando nós, em coletivo, nos afirmamos, né, como uma movimentação cidadã, o nosso primeiro enfrentamento é afirmar a cultura como que traz consigo esse repertório do encontro e, portanto, pode, como bem disse Gil, fazer esse do-in, né, aliviar essas tensões, apresentar materialmente o nosso encontro e, portanto, ativar um sentido de comunidade e, como você acabou de falar, bem comum. Sem esse encontro cara a cara, dificilmente construiremos uma Salvador de futuro. E chegando ao final, as políticas, né, afirmativas, a política de cotas, talvez tenha sido das coisas mais emblemáticas para Salvador, quer dizer, para a Bahia, para o Brasil, sim, em todos os lugares em que a universidade se afirmou. Mas Salvador é impressionante, porque isso é da universidade para a cidade. Ou seja, isso cria um tipo de potência, de sentido, de encontro, de vínculo, de outras conformações possíveis e inimagináveis. E isso está em pleno choque. Mas hoje, por exemplo, quando perguntam assim, mas Maria, você chega em que territórios? A gente fala assim, nós chegamos nos territórios da cultura, que são todos, porque em todos os territórios geográficos, físicos, tem uma liderança cultural, sejam essas das tradições, das comunidades, das tradições históricas, sejam elas formadas das relações comunitárias, mas aquelas que se afirmaram a partir do advento da universidade, dos cursos de artes, dos BIs, né? Então, sei lá, no Carnaval do Nordeste de Amaralina, então tem a tradição dos terreiros, tem a tradição dos blocos afro, tem a tradição dos blocos populares, tem a tradição... E você entra, de repente, num camarote que é da galera formada em gestão cultural da UFBA.
E esse mundo é o mundo que a cultura é capaz de promover. Da tradição à contemporaneidade, muito mediado, provocado pela universidade. E então, para a gente chegar no terceiro e talvez último bloco, ou seja, como é que você vê aí, claro, após a análise do que a gente está vivendo, como motor de potência, como a universidade pode também, ao lado desses outros processos e dos grandes movimentos que a gente imagina o que está acontecendo agora com os movimentos antifascistas, os movimentos feministas. Queria... eu nem perguntei as questões de gênero. Gente, como é que eu me perdi disso agora, né, com a pandemia, com as mulheres, com seus trabalhos também, né, com suas pesquisas, estudos que demonstram que as pesquisas das mulheres estão muito mais impactadas, mas eu acho que talvez não dê tempo para a gente entrar nessa coisa, Maria, muita coisa. Não, e a gente vai... você trouxe muitas coisas incríveis, mas eu queria, assim, esse desafio futuro, ou seja, a universidade não só nos dá pistas, como ela concretiza ações e nos aponta também essa torção histórica de que é talvez por esse caminho que aí, mais especificamente em Salvador, precisará acontecer essa torção do encontro. E isso é com algum nível de... Tem uma energia que tem que ser aplicada, porque isso não se dá naturalmente. O encontro não se dá naturalmente. Ele precisa de uma certa rebeldia e de um investimento de uma certa energia para que isso aconteça com uma política muito radical, né? Energia da radicalidade. Sim, sem dúvida. Veja, a solidariedade não é necessariamente um ato natural, né? Ela é um ato construído, é um ato que depende de vontade política. E é um ato de superação do medo. A política do medo, né, invade a nossa cidade. Ela constrói barreiras, muros, interdições, e flagramos essa interdição rapidamente, porque tem vários códigos para essas interdições. Códigos na linguagem, em que interdita as pessoas do acesso, códigos na cor, né, que fazem com que, sim, exista sistemática exclusão. E a universidade tem esse papel de superar esses códigos. Mas é trabalho, Maria, não é uma coisa tão simples. Ou seja, não se constrói a democracia dizendo todos aqui podem falar. Você tem que criar condições para que as pessoas tenham acesso à palavra. Você tem que criar condições políticas, inclusive, para que a palavra dita seja ouvida. Você tem que criar condições para que a palavra dita e ouvida seja eficaz, que ela importe realmente, não apenas figurativamente para o espaço público. A cidade nossa é um mosaico do contrário, um mosaico que transforma a diversidade em perda, que transforma a diversidade em algo ruim, em algo a ser afastado. E nossa política tem que ser o contrário. A diversidade é enriquecimento, deve ser valorizada, deve ser respeitada, mas para isso ela precisa se expressar politicamente, ela precisa se expressar na possibilidade de ter a sua manifestação artística garantida, mas ter também sua água, sua luz, um tratamento equânime das forças policiais, que não pode tratar tão desigualmente com a violência que trata diferentes bairros e diferentes camadas da nossa população. Ou seja, nós navegamos, Maria, na dimensão da utopia, né? E na dimensão da utopia, nós temos que pensar, não nos tira os olhos do concreto, ao contrário, a dimensão da utopia nos obriga à análise mais detida, nos obriga a ter a visão mais atenta, mais precisa, os números precisos. Né? Nós não vamos olhar com olhos inocentes para quem morre em Salvador, para quem adoece em Salvador, e, por exemplo, para os marcadores sociais que hoje estão trazendo para a pandemia, na solução para a pandemia, as marcas tradicionais da exclusão e de autoritarismo da nossa sociedade. Ou seja, o utópico não é cego, ao contrário, precisa ver com precisão. Talvez ele tenha a obrigação de ver mais longe, né, e não se satisfazer com a solução mais imediata. Mas não é fácil, a luta é longa. Desculpa que essa moça aqui está me... ela subiu por outro em cima. E ela tá, agora acabou, ela
João, Diz que muito a live está para obrigada. terminar. Como você disse, a universidade é um projeto, né, de futuro, de longo prazo, de democracia. Muito obrigada por estar conosco. Muito, muito, muito mesmo. Um abraço enorme Obrigado a nosso da vocês, viu? coletiva. Obrigado a vocês, obrigado por tudo. Né? Tchau, tchau, tchau. Sorte, é uma